Então, pessoal, então nossa primeira aula aqui, né, tá, do curso sobre demonstrações, né, tá, demonstrações matemáticas. Então, como a gente vai fazer, né, tá? Então, os tópicos aqui da aula de hoje. Então, eu vou explicar, né, o que são sentenças lógicas, né, e operações lógicas. Então, essa aula eu vou dividir em duas ou mais partes, né, tá, para não ficar muito pesado assim, né, tá? Então, essa primeira parte a gente vai ver, né, as sentenças lógicas e operações lógicas, tá? Aí depois, né, seria os leis do pensamento, né, tá? Que são coisas que a gente assume como verdade, assim, para não ficar caindo em contradição, né, tá? Então são princípios, né, da lógica, tá? E, e aí, né, e a gente vai expor, né, as quatro técnicas aí principais de demonstração, tá? Um, Então, né, começando aqui, ó, então o que a gente vai entender por uma sentença lógica, né, tá? Aqui, então, ou uma afirmação, né, tá? Lógica, né, tá? Então vai ser o que, né, tá? Então uma sentença, uma frase, né, tá? Então a sentença lógica vai ser uma sentença, uma frase, né, que é ou verdadeira ou falsa, tá? Mas não consegue ser as duas simultaneamente, né? Tá? Então vai ser uma coisa que é ou verdadeira ou falsa, né? É isso que vai se classificar como uma sentença lógica aqui pra gente, né? Tá? Ou uma sentença matemática, você pode pensar, né? Tá? Porque a gente vai lidar mais com coisas, né? Com frases, né? Matemáticas, assim, né? Tá? Então aqui os exemplos talvez vão deixar mais claro, né? O que eu quero dizer, ó. Então, por exemplo, essa frase aqui, né? 6 é um número inteiro, né? Tá? Então, ela é uma sentença lógica aqui pra gente, né? Porque ela pode ser ou verdadeira ou falsa, né? Tá? E ela é verdadeira, né? Tá? Então, 6, assim, por definição, é um número inteiro, né? Tá? Aí essa outra frase, 10 é um número inteiro ímpar, né? Tá? Ela é uma sentença também válida aqui, né? Tá? Ela é falsa, assim, né? Como um todo, né? Tá? 10 é um número inteiro, verdadeiro, né? Só que ele não é ímpar, né? Tá? Ele é um número par, né? Porque ele é 2 vezes 5, né? Tá? Então, se você dividir por 2, dá um número inteiro, né? Tá? Ou é múltiplo de 2, né? Tá? Então, ela é falsa, mas assim, ela é uma frase que ela é ou verdadeira ou é falsa, né? Tá? Exclusivamente, assim, né? Tá? Não simultaneamente, né? Tá? Aí aqui, né, uma coisa mais da linguagem coloquial, né? Tá? Não matemática aqui, né? Cuiabá é a capital de Mato Grosso, né? Tá? Então, uma sentença que é ou verdadeira ou falsa, então ela é uma sentença lógica que é válida aqui pra gente, né? Tá? E é verdadeira, né? Por definição, né? Capital de Mato Grosso é Cuiabá, né? Tá? Agora, né? Essa outra frase aqui já não vai entrar no esquema aqui, né? Tá? Que Cuiabá é a melhor capital do Brasil, né? Tá? Isso não é nem verdadeiro ou falso, assim, né? Em que sentido, né? Tá? Cuiabá é melhor, assim, né? Então, não tem como a gente avaliar assim, né? Tá? A não ser que talvez você especifique melhor, né? Em que sentido, sei lá, IDH, né? Natureza, número de, sei lá, número de calangos, sei lá, tá? Aí talvez aí, né? Daria para ver, né? Em termos de verdadeiro ou falso, mas como não se encaixa, né? Não é uma coisa que é ou verdadeiro ou falso, né? Nem tá se encaixando, né? Nesse esquema, então não vai ser uma sentença válida aqui pra gente, né? Tá? Também uma pergunta, né? Onde fica a Várzea Grande, né? Assim, a resposta talvez seja, né? Tá? Verdadeiro ou falso, né? Tá? Aí seria uma sentença lógica, né? Mas a pergunta, ela, assim, né? Não é nem verdade. Ela só pede uma resposta, né? Tá? Então,
Ela não é uma sentença lógica, assim, né? Tá? Uma sentença matemática, alguma coisa assim, né? Tá? Aí, finalmente aqui, ó, 2 mais 2 igual a 5, né? Tá? É uma sentença lógica, né? Ela é falsa, né? Tá? Mas, por definição, 2 mais 2 igual a 4, né? Tá? A gente chama, né? A gente aprende, né? Tá? Aritmética básica, assim, né? Que se você soma 2 e 2, né? Dá o número 4, né? Tá? E aí ela, né? Você consegue discriminar se ela é verdadeira ou falsa, né? Ela é falsa, né? Tá? Então, aqui, só frisando, né? Então, 6 é um número inteiro, então a afirmação verdadeira, né? Tá? Então, ok, né? Tá? É uma sentença lógica aqui, né? Tá? Uma afirmação, uma declaração lógica, né? Tá? 10 é um número inteiro ímpar, né? Então, é falsa, né? Tá? Mas ainda é, né, uma sentença lógica. Então, ok, né? Tá? A gente vai ver aqui, né, que essa afirmação na verdade, já tem uma operação lógica aqui, né? Tá? Então tá implícito aqui que eu tô falando, né? 10 é um número inteiro e é um número ímpar, né? Tá? Então, assim, né? 10 é um número inteiro verdadeiro, né? Tá? Mas e ser ímpar, né? Então os dois ao mesmo tempo não dá, né? Tá? Aí ela faz tudo ser... Tem uma falsidade aqui, né? Com a operação lógica e aí ela é falsa como um todo, né? Tá? Mas assim, ela é falsa, né? Tá? Então, tá ok, né? Tá? Como uma sentença, né? Tá? Cuiabá é a capital de Mato Grosso também, né? Tá? Ela é verdadeira e aí ela pode ser ou verdadeira ou falsa. No caso é verdadeiro, né? Tá? Não simultaneamente as duas coisas. Então tá ok. Cuiabá é a melhor capital do Brasil, nem verdadeiro ou falso, né? Tá? Então não sabemos o sentido aqui, né? Tá? Então não ok, né? Tá? Então não é uma sentença que a gente vai considerar, né? Tá? Onde fica Várzea Grande também, né? Nem verdadeiro ou falso, então também não vamos considerar esse tipo, né? Tá? Como uma sentença, né? É claro que a gente vai, né? Nas questões, vocês vão responder, tem questões, né? Tá? São coisas válidas, assim, né? Mas ela não é uma coisa que você vai manipular, né? Tá? Para demonstrar, né? Tá? Você não usa, por exemplo, né? Uma questão onde fica Vargem Grande para demonstrar, né? Se isso aqui é falso ou verdadeiro, né? Tá? Então é nesse sentido, assim, né? Mais ou menos, tá? 2 mais 2 igual a 5, também é falso aqui, né? Tá? Então uma sentença tá ok, né? Aí no vídeo aqui, né? Na descrição do vídeo, né? Vai ter links para outros vídeos, né? Tá? Aí vai ter uma... Aí, se vocês quiserem, né? Ver, tá? Eu recomendo fortemente, assim, né? Porque daí vai ter, assim, né? O que são bons argumentos, né? Tá? Então, aqui a gente vai ver mais, assim, né? O que os argumentos válidos, né? Matematicamente. Mas tem também os argumentos, o que é um argumento forte, né? Tá? É um argumento fraco, assim, né? Tá? O que é um argumento, aí explica também, né? O que é um argumento válido, o que né? Não válido e assim, né? Aí explica em mais detalhes, né? E assim, como na ciência, né? Ou até nas engenharias e tal, né? Na matemática isso se manifesta, né? Tá? Aí o vídeo vai estar assim, né? Ele vai estar em inglês, mas vocês podem... ele tem, né? A tradução automática, assim, né? Pro português, porque já tem as legendas em inglês, né? Aí o YouTube, ele traduz para o português automaticamente e fica assim, né? Fica bom assim, né? A tradução, tá? Então, assim, todos os vídeos que eu colocar como, né? Na descrição de vídeos das aulas, né? Eles vão... que tiverem em inglês, eles vão ter essa característica, né? Você vai lá nas configurações, né? E põe a tradução automática para português, ele vai
vai traduzir bem assim, né? Tá? Aí é para complementar, né? A matéria, né? Tá? Então aqui, né? Então a gente sabe agora que são sentenças lógicas, né? Tá? Agora a gente vai trabalhar com operações lógicas, né? Tá? Então, então o que é uma operação lógica, né? Vai pegar duas sentenças, né? Tá? São ou verdadeiras ou falsas, né? E vai fazer alguma operação de forma, né? Uma operação entre essas duas sentenças, né? Ou a sentença isolada, né? Tá? De forma a obter uma nova sentença, né? Aí essa nova sentença, dependendo da operação, ela vai ser verdadeira ou falsa, né? Tá? E aí, assim, né, para simplificar aqui, né, a gente vai usar letras, né, tá, para representar uma sentença. Então, assim, em vez de trabalhar com, sei lá, né, 6 é um número inteiro, todas essas sentenças aqui, né, tá, aí a gente vai, né, substituir por A, por exemplo, né, por um A aqui, né, tá. Aí, sei lá, né, 10 aqui, 10 é um número inteiro ímpar, né, a gente chama de B, por exemplo, né, tá. Ou aqui nesse caso aqui, ó, 10 é um número inteiro, né? Aí chama de A. 10 é um número ímpar, né? Chama de B, né? Tá? Aí E vai ser a combinação dessas duas, né? Tá? Aí vai ser falso porque uma das duas é falso, né? Tá? Então, nesse sentido, assim. Okay? Aí também pode ser P e Q, né? Tá? Aí às vezes é mais usual aqui, né? Tá? Mas é só para simplificar, né? Tá? E aí as principais operações lógicas elas vão ser o quê, né? Vão ser, né, via esses conectivos lógicos que a gente fala, né? Tá? E, ou, não, e esse modo aqui, né? Tá? Se alguma coisa, então outra coisa, né? Tá? Então, no sentido assim, né? A, se eu substituir aqui, né, por A e B, né? Tá? A e B, né? Tá? Então, aí a gente pode até fazer um exemplo meio maluco aqui, ó. 6 é um número inteiro e 2 mais 2 igual a 5, né? Tá? Então, nesse sentido, né? Então, aí a gente vai ver que, né? Então, aqui A, né? E essa é B, né? Então, A e B, né? Ela vai ser falsa por quê, né? Porque uma das duas é falsa aqui, né? Tá? Então, agora, 6 é um número inteiro ou 2 mais 2 igual a 5, né? Tá? Então, A ou B é uma coisa verdadeira, né? Tá? A gente vai ver, né? Com calma, assim. E coisas do tipo, né? Tá? Aí não, né? A negação de uma afirmação e isso aqui que a gente vai usar mais, né? Tá? Se A, então B, né? Tá? Então, sei lá, se um número é maior que 5, então ele é maior que 1, né? Tá? Por exemplo, né? Tá? É uma coisa verdadeira, assim, né? Tá? E a gente vai ver como é que trabalha com isso, né? Tá? Então, de duas ou mais, né, sentenças lógicas, né, coisas que são verdadeiras ou falsas, né? Tá? A gente combina elas, né, com essas operações lógicas, né? E ou não, se A, então B, né? Tá? E aí obtém aí vai ser uma nova sentença lógica, né? Tá? Que aí ela pode ser verdadeira ou falsa, né? Dependendo de como ela funciona. Okay? Então, nesse sentido. Então, a primeira aqui, a mais simples, talvez, né? É a operação lógica conhecida como não, né? Tá? Então, ela funciona assim, né? Ela é a negação, né? Tá? Do que você está falando, né? Tá? Então, assim, se você tem uma sentença P aqui, né? Tá? Então, se P é uma sentença, né? Ou seja, é uma coisa que é verdadeira ou falsa, né? Tá? Aí não P vai ser o quê, né? Vai ser uma nova sentença, né? Tá? Vinda dessa aqui, que ela é verdadeira se a sua P é falsa, né? Tá? E ela vai ser falsa se sua sentença P é verdadeira, né? Tá? Ou seja, ela nega, né, o que você tá dizendo, né? Tá? Então, sei lá, né?
6 é um número inteiro, né? Tá? É verdadeiro, né? Então, o que é a negação disso aqui? Aí tem que ter um grauzinho aqui de interpretação, né? Você tem que... não tem definido não 6, né? Tá? Ou seja, né? O que é a negação dessa frase? 6 não é um número inteiro, né? Tá? Aí é falso, né? Essa afirmação, né? Tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, 2 mais 2 igual a 5, né? É uma coisa falsa, né? Tá? A negação é que 2 mais 2 é diferente de 5, né? Tá? E isso é verdadeiro, né? 2 mais 2 é 4, que é diferente de 5. Né? Tá? Então é nesse sentido de negação, né? Aí a notação, né? Para quando a gente substitui as sentenças por letras aqui, né? Tá? Isso aqui quer dizer o não, né? Não P, ou a negação de P, né? Tá? Ok? Aí tem outras notas comuns, às vezes também colocar um til, né, em cima aqui, né, tá? Em vez desse símbolo, coloca um til aqui, né, tá? É a mesma coisa, assim, um não, né, tá? Ou às vezes uma barra, assim, mas o mais padrão, assim, é né, esse símbolo aqui, né, tá? De negação. Então, um exemplo simples aqui, ó, afirmação, né? 10 é ímpar, né? Tá? É um número ímpar aqui. Isso é falso, né? Tá? Porque o 10 é par, né? Tá? E aí a negação, né? Tá? Então a sentença A, 10 é ímpar, né? Tá? Falsa. Ou seja, né? Tá? Então uma nova sentença aqui, a não A, né? Tá? É a negação disso aqui, né? Então 10 é par, é verdadeira, né? Tá? É uma nova sentença aqui, né? Tá? Então eu fiz essa operação lógica de negar, né? Essa aqui. Tá? Então dessa falsa obtive uma coisa que é verdadeira, né? Tá? E a gente tem que frequentemente fazer isso, assim, né? Tá? Então eu sei uma coisa que é falsa ali, então eu nego ela, né? Então a negação dela é verdadeira. Né? Okay? E aí tem a tabela verdade, né? Tá? Pessoal de computação, né? Usa isso bastante, né? Sim, né? Tá? Mas em lógica e eletrônica, assim, né? Você usa essas tabelas verdade, né? Aí o V você troca por 1, né? E o F... Então o verdadeiro é 1, né? E o falso é 0, né? Tá? Nesse sentido, assim, né? Tá? Aí o não, né? Tá? Sim, programação também, né? Mas em eletrônica é o NOT, né? Tá? É a porta NOT, né? Tá? Porta lógica, né? Tá? Ok, e aí, né? Qual que é... O que isso aqui quer dizer? Não, então uma sentença, né? Se ela é verdadeira, né? Tá? Significa, né, que a negação dela vai ser falsa, né? Tá? É isso que essa tabela tá indicando, né? Tá? Então resume, né, tudo que eu falei aqui, né? Tá? Nessa tabela, né? Tá? E aí, se a sentença P é falsa, né? Tá? Então a negação de P, né? A não P aqui é verdadeira, né? Tá? Então é simplesmente isso aqui. Ok. Aí uma curiosidade aqui, né? Que essa... a não, né? Tá? Então a negação, né? Ela tem uma característica assim que é meio boba assim, mas ela é relevante assim, né? Tá? Que é o seguinte, né? A negação da negação é a própria afirmação, né? Tá? Então se você negar, veja aqui, ó, se você negar duas vezes, né? Tá? Então negação da negação de P, né? Tá? Então não P é próprio P, né? Tá? Porque aí se você negar de novo aqui, ó, uma coisa que é falsa, ela fica verdadeira, né? Tá? E vice-versa, né? Se a sua negação, né? Se o não P é verdadeiro, então não P é falso, né? Tá? E é um pouco mais forte, né? Porque o não P, ele é o próprio P, assim, né? Tá? Mas assim, o fato de ser verdadeiro ou falso aí então é o que a gente chama de dupla negação, né? Tá? Dupla negação vai te retornar o valor, né? Tá? Isso aí você usa, por exemplo, né? Tem um exercício assim de lógica, é o seguinte, né?
como é que... você tem assim, né? Imagina que você tem duas portas, né? Tá? As duas portas, assim, né? Elas têm aparência idêntica, né? Tá? Só que uma, ela leva para o céu, né? Tá? E a outra para o inferno, assim, né? Tá? E aí, tem dois guardiões, né? Tá? Na frente dessas portas, né? Tá? Então, e eles são, assim, né? Idênticos, né? A aparência deles, né? Só que um, assim, ele mente, né? Tá? Ele mente. Qualquer coisa que você perguntar para ele, ele vai falar uma coisa falsa, né? Tá? E o outro, ele vai falar uma coisa verdadeira, né? Tá? E aí você precisa, assim, né? Descobrir qual porta, né? Que leva para o céu ou para o inferno, né? Tá? E aí tem um jeito, né? De você... uma pergunta que você com certeza vai descobrir a porta, né? Tá? Mesmo que você pergunte pro cara que tá falando que mente, né? Tá? Então, deixa aí para vocês pensarem, né? Um tempo, quem nunca viu, assim, né? Mas, assim, o truque é essa dupla negação, né? Tá? Então, você tem que fazer a pergunta de um jeito que você vai ter a resposta correta, né? Independente, né? Do guardião ali, né? Da porta, tá? Aí isso assim, uma curiosidade para vocês aí, né? Tem um filme, né, que chama O Enigma de Caspar Hauser, né? Tá? É sobre um caso real, né, de um cara na Alemanha, né? Tá? Ele, ele, ele foi criado isolado da sociedade, né? Tá? Então aí, assim, descobriram ele quando ele já era adulto, né? Tá? Então, assim, ele se comportava como um animal, assim, né? Porque ele não tinha tido o aprendizado que a gente tem, né? Tá? E, e aí aí ele, né, ele é ensinado certas coisas, né? E aí uma das perguntas que se faz para ele para ver se ele tem raciocínio lógico, né? Assim, as faculdades lógicas é essa dos guardiões aí, né? Tá? E aí o curioso é que ele responde de uma forma bem não fora da caixinha, assim, né? Tá? E aí o cara que tá fazendo a pergunta, né? Ele não tem né? Ele não reconhece, né? Assim, né? Assim, a esperteza dele, né? Tá? Então é um filme impressionante, assim, né? Mas ok, então voltando aqui, né? Então, assim, também tem esse grau de interpretação, né? Tá? Sempre vai. Nunca dá para se livrar um pouco, assim, né? Tá? Então, assim, o que é a negação dessa frase aqui, né? 10 é ímpar, né? Tá? Não é que não 10 é ímpar, né? Tá? 10 é não ímpar, né? Tá? Então, 10 é par, né? Tá? E por que assim, né? Ser não ímpar implica par, né? Porque qualquer um número inteiro, né? Que o 10 é um número inteiro aqui, ele só pode ser par ou ímpar, né? Tá? Então, assim, então a negação disso aqui é isso aqui, né? Não ser não ímpar, né? Tá? Ser par, né? Tá? Então tem sempre né, um grau de interpretação aqui, né? Tá? Então as frases aqui, né? Mesmo as frases coloquiais, né? Tá? Na linguagem coloquial, né? Da gente. Cuiabá é a capital de Mato Grosso, né? Então isso aqui é uma sentença, lógica, ok, né? Tá? Qual que é a negação disso, né? Tá? Então ela é verdadeira, né? A negação disso é Cuiabá não é a capital de Mato Grosso, né? Tá? Porque a gente não tem definido não Cuiabá, né? Tá? Se tivesse aí, talvez, né? Dá para montar uma outra frase, né? Tá? Ou, né? Tá? Mas aí não é a capital de Mato Grosso, né? Tá? Então tem coisas que são conceitos que a gente diz conceitos primitivos, né? Então existir, né? Tá? São conceitos primitivos, assim, né? Tá?
Aí, né, em frases matemáticas, né, então a gente vai ter igualdades, né, desigualdades matemáticas. Aí não aparece tanto essa coisa da interpretação, né, disso, né, tá? Então, por exemplo, né, aqui, né, 10, em vez de escrever dessa forma, né, a gente mais simples escrever, né, 10 igual a 2k mais 1, né, onde k é um número inteiro, né, tá? Aí matematicamente é menos ambíguo, né, as coisas, né, tá? Então aí não tem muita escapatória, né? O 10 ele pode ser ou 2k mais 1, né, ou 2k, né, tá? Como ele é um número inteiro, né, tá? Então, nesse sentido. Ok, então a próxima aqui, né, operação lógica é a operação lógica E, né, tá? Então, se P e Q são sentenças, a gente pode criar uma nova sentença aqui, né, chamada P e Q, né, que é uma sentença, né, tá? Verdadeira, né, caso, né, P e Q sejam ambas verdadeiras, né, tá? E é falsa se ao menos uma não é, né, tá? Se é verdadeira, né? Então, se P ou Q é falso, né, tá? E aí a gente usa essa notação aqui, né, tá? P e Q, né, tá? Então, esse chapeuzinho aqui, né, tá? Aí, assim, para lembrar, né, tá? Você pode lembrar com intersecção, né, de conjuntos, né, tá? Lembra aquele símbolo de intersecção, né, de dois conjuntos? É aquele arco assim, né, tá? O arco com a boca para baixo, né, tá? E aí a intersecção funciona mais ou menos da mesma forma, né? Um elemento, né, de um conjunto está na intersecção de dois conjuntos, né? Se ele está então, por exemplo, né, X pertence, né, à intersecção de A e B, né? Então, X pertence a A intersecção com B, né? Os conjuntos A e B ali. Se X pertence a A e X pertence a B, né? Tá? Então, tem que estar nos dois, né? Tá? Se não tiver em um deles, já não está na intersecção, né? Tá? Você tem que garantir que está nos dois, né? Aí, essa operação lógica aí é no mesmo sentido, né? Tá? Então, para ser verdadeiro isso aqui, ambas, né? As afirmações têm que ser verdadeiras, né? Tá? E aí, voltando naquele exemplo, né, que a gente tinha visto, né, 10 é inteiro ímpar, né, tá? Então, assim, né, destrinchando aqui o exemplo, A, né, então é uma sentença A aqui, 10 é um número inteiro, né, tá? É verdadeiro, né, tá? Que tá no conjunto dos inteiros ali, né? E B, né, 10 é ímpar, né, é uma coisa falsa, né, tá? Porque 10 é divisível por 2, né? É múltiplo de 2 ali, né, tá? E aí, o que vai ser a frase, né? A e B, né? Tá? Que 10 é inteiro e 10 é ímpar, né? Tá? E isso é falso, né? Tá? Porque não são, né? Não é A e B ambas verdadeiras, né? Tá? Então, uma delas é falsa aqui, né? Tá? Então, essa sentença como um todo ela é falsa. Okay? E aí, a tabela verdade, assim, né? Resumindo aqui, ó. Se P e Q, né? Se P é verdadeiro, né? E Q é verdadeiro, então P e Q é verdadeiro, né? Aí todos os outros casos é falso, né? Tá? O P e Q, né? Tá? Então se P é verdadeiro, mas a Q é falso, né? Tá? Que é esse caso aqui. Então P e Q é falso, né? É a mesma coisa, né? Se P é falso e verdadeiro. E duas falsas também, né? Dá uma coisa falsa, né? Tá? Aí poderia ser assim, ó, 10 não é inteiro e 10 é ímpar, né? Tá? As duas coisas são falsas, então a intersecção das duas, você pode pensar assim, né? Tá? É falso também, né? Aí isso aqui você pode pensar naquela porta, em termos de portas lógicas, né? Tá? De eletrônica, de computação. É a AND, né? Tá? Em inglês, E é AND, né? Tá? E aí aí como implementar, né, essa porta lógica é interessante, né? Eletrônico ou qualquer sistema físico, assim, né? Tá? Aí tem uma porta lógica que a gente diz que aí você combina essas duas, né? A não e a E, né? Tá?
ou seja, a not e a end, né? É chamada NAND, né? Tá? É uma porta lógica aí, ela é diferente. Acho que essa aqui, ela vai ser verdadeira, né? Para NAND, né? Ou é não, acho que é negação, né? Da end aqui, né? Então acho que vai trocar tudo aqui, né? E é possível mostrar que ela é uma porta universal, que a gente diz, né? Então todas as outras operações lógicas vão ser derivadas, né? Você consegue fazer como sequências, né, dessa porta lógica NAND, né? Tá? Mas talvez, assim, né, em computação reversível que a gente fala, né? Isso é uma coisa, assim, né, importante na teoria, né? Tá? De computação, né? Na ciência de computação. Tá? E eletrônica também, né? Tá? Ok, então, né, mais uma operação aqui, né? Tá? A gente vai ter. E aí, né, uma parecida aqui, né, é a ou, né? Tá? Então, que ela funciona assim, né? Se a sentença P, né, e Q, né? Então, ó, se P e Q são sentenças, né? Tá? Então, são verdadeiros ou falsos. Então, a nova sentença aqui, P ou Q, é uma sentença o quê, né? Ela é verdadeira, né? Então, ela é menos restritiva aqui, né? Se ao menos uma das sentenças P ou Q é verdadeira, né? E ela é falsa apenas, né, se ambas, né, P e Q são falsas, né? São ambas falsas aqui, né? Tá? E aí a notação aqui é P, né, com aquele, né, o chapéuzinho aqui com a boca para cima, né? Tá? P ou Q, né? Tá? E aí você pode lembrar aqui também, né, com teoria de conjuntos, né, a união dos conjuntos, né? Tá? Então, união de A ou B, né? Então ele um elemento está na união, né, de A, união com B, né? Quando, né, esse elemento está em A ou B, né? Tá? Aí não precisa estar nos dois ao mesmo tempo, né? Tá? Aí, assim, né, só tomar cuidado que esse ou, né, ele não é o ou da linguagem coloquial, né, tá? Porque a gente usa ou, assim, né, como ou exclusivo, né, no dia a dia, né, tá? Então é uma coisa ou outra, né, tá? Aqui não é nesse sentido, né, tá? Então, como operação lógica, né, uma operação entre sentenças lógicas aqui, é aquele... você lê ele como e ou, né, tá? Sim, né? Então, P, E ou Q, né? Tá? Só que assim, indica como ou, assim, né? Tá? Aí, quando for exclusivo, né? Aí às vezes coloca uma bolinha, assim, né? Mas daí a gente especifica, né? Tá? Então, P ou exclusivo Q, né? Tá? Aí é uma coisa ou outra, né? Tá? Então, assim, né? Um número ele é ou par ou ímpar, né? Um número inteiro, né? Ou par ou ímpar, né? Exclusivamente, assim, né? Tá? Não tem... Aí é o ou exclusivo, né? Mas no sentido que a gente vai usar é o ou... É o ou lógico aqui, né? Tá? A maioria das vezes, né? Tá? Então, assim, vamos ver um exemplo aqui, aí fica mais claro, acho, né? Tá? Então, A, 10 é inteiro. Então, vamos combinar agora, a gente tinha combinado com E, né? Tá? A, 10 é inteiro e 10 é ímpar, né? Tá? Aí tinha dado falso aqui, aí vamos ver, né? Como é que vai funcionar aqui, né? Então, sentença A, né? 10 é um número inteiro aqui, né? Então, verdadeiro. Sentença B, 10 é um número ímpar, falso, né? Tá? Aí a sentença A ou B, né? 10 é inteiro ou 10 é ímpar, né? Ela é verdadeira, né? Tá? Porque, né? Ela é naquele sentido e ou, né? Tá? Então, na união dos dois, né? Dos dois conceitos, né? Tá? Então, ou seja, né? Você pode pensar assim, o 10, ele pertence, né? À união dos inteiros com os ímpares, né? Tá? Porque 10, no mínimo, ele é inteiro, assim, né? Tá? Então, ele tá no conjunto dos inteiros ali, né? Tá? E aí a tabela verdade, né? Resumindo aqui, né? Que eu falei. Então, né? Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, né? Tá?
Então, P união com Q, ela é verdadeira, né? P verdadeiro, Q é falso. P ou Q é verdadeiro, né? P falso, Q é verdadeiro. P ou Q verdadeiro, né? Aí, só nesse caso aqui, né? Tanto P quanto Q falsos, né? Tá? Implica que P ou Q é falso, né? Tá? Então, só nessa situação aqui, né? Tá? Então, aqui nesse caso, assim, né? Se a gente negar aqui isso aqui, né? Então, se a gente dissesse 10 não é inteiro ou ímpar, né? Tá? Aí seria falso, né? Tá? Porque as duas, né? As duas são falsas, né? Então ele tem que ser pelo menos uma coisa verdadeira aí, né? Tá? Para ser verdadeiro, né? E aí, só como curiosidade, né? Aí a porta lógica é OR, né? Tá? Porta lógica correspondente chama OR, né? Ou em inglês, né? Tá? E aí o ou exclusivo, né? Que a gente especifica, ela chama SHOR, né? Tá? Exclusive OR, né? Tá? E abrevia para SHOR, né? Tá? XOR, né? Sei lá. Ela funciona de uma outra forma, né? Tá? E é comum assim, né? Em circuitos lógicos, coisas do tipo, né? Tá? E agora, né? Então agora essa nova operação lógica, né? Que talvez seja bem importante assim para a gente, né? Então gastar um tempo aqui com ela, né? Que são as implicações, né? No fundo eu estou usando ela aqui, né, para explicar, né, bastante, né, as outras operações, né, explicar tudo aqui, né, tá? Então ela, no sentido assim, né, se, né, então, né, se P, então Q, né, tá? Então é uma coisa que você assume, né? Se P é meio que a sua premissa, né, tá? O que você assume como verdade, sua hipótese aqui, né? Então que, né, aí pode ser verdadeiro ou falso, né, tá? Aí então que, né, que é a conclusão, né, tá? E aí como é que funciona aqui, ó? Se P e Q são sentenças, né, tá? Então são verdadeiras ou falsas. Então nessa nova sentença aqui, né, tá? Se P, então Q, ela é uma sentença verdadeira, né, tá? Se P e Q são ambas verdadeiras, né? Que é o melhor caso, né? E o que a gente vai admitir aqui, né? Tá? Ou tem um caso mais sutil aqui, se P é falso, né? Também, tá? Mas a gente vai ver com calma, cada uma, né? Tá? Então ela é verdadeira nessas duas situações, né? Então, tanto P e Q são verdadeiras, né? Ou a P é falsa, né? Tá? E aí tem a situação que a P é falsa, né? Tá? E a Q é verdadeira e a P e a Q são falsas, né? Mas isso aqui continua sendo verdadeiro, né? Tá? Mas é um pouco mais artificial, né? Esses casos. E aí ela só vai ser falsa, né? Se a conclusão é falsa, dado né? Uma premissa verdadeira aqui, né? Tá? Ok? E aí talvez a notação clarifique um pouco. A notação é nesse sentido aqui, né? Se P, então Q, né? Tá? Aí eu falo é mais comum falar assim, né? P implica Q, né? Tá? Ok? Então, com essa flecha aqui maior, né? Tá? P implica Q, né? Tá? É o que está escrito aqui, né? Então, ó, dizemos também que P implica Q, né? Tá? E aí tem um jeito de falar, né? Que é o seguinte, né? Isso aqui está dizendo o quê, né? Que P é uma condição suficiente para Q, né? Tá? Então, ou ainda, né? Tá? Que Q, né? Aí com uma flecha aqui na direção de Q, né? Tá? Q é implicada por P, né? Tá? É uma coisa que você chega que é uma coisa implicada por P, né? Ou ainda, né? Tá? Que Q é uma condição necessária para que P, né, seja verdade aqui, né? Tá?
ou falso, né? Aí tem que ver, né? Tá? Cada caso, né? Tá, então vamos um exemplo simples aqui, ó. Exemplo, né? Vamos dizer A x maior que 10, né? Aí a gente está assumindo isso aqui como verdade, né? Tá? Então eu estou dizendo, ó, eu tenho um número x que é maior que 10, né? Tá? Aí B, né? A afirmação B é que x maior que zero, né? Tá? Aí vamos ver, né? Se uma coisa implica a outra, né? Tá? Então, se x é maior que 10, né? Tá? Isso implica que x é maior que zero, né? Tá? Tá? Então, nesse sentido aqui, né? X maior que 10 implica que x é maior que zero. Isso é verdade, né? Tá? Então, todo número maior que 10, né? Tá? Ele é maior que zero, né? Tá? Isso aqui implica isso, né? Tá? Um número ser maior que 10, então 11, por exemplo, né? Ele, no mínimo, ele é maior que zero, né? Tá? Então, essa é verdade, né? Tá? Agora, né? Se fosse x maior que menos 7, né? Tá? X maior que menos 7, né? Não implica, né? Tá? Que x é maior que zero, né? Tá? Porque assim, né? X maior que menos 7, você tem o menos 6, por exemplo, né? Tá? Ele é maior que menos 7, né? Mas ele não é maior que zero, né? Tá? Então, aí seria falso, né? Conclusão, né? Tá? Aqui é um dos melhores casos, né? Porque isso aqui é verdadeiro, né? Tá? Porque eu estou estabelecendo que é verdadeiro, né? Tá? E aí você chega numa conclusão verdadeira, né? Tá? E aí a frase como toda é verdadeira, né? Tá? Aí, assim, né? Essa segunda situação aqui, né? Tá? Pode acontecer de você, de uma premissa falsa, chegar em algo verdadeiro, né? Tá? Então, vou tentar explicar. Assim, matematicamente é mais simples de ver, né? Tá? Mas mesmo na linguagem coloquial dá para, né? Dá para entender isso. Não, vamos ver aqui, ó. Então, por exemplo, né? 10 6 é um número inteiro, né? Tá? Verdadeiro, né? Tá? Aí digamos que a gente vai assumir isso aqui, ó, né? 2 mais 2 igual a 5, né? Que é falso. Se 2 mais 2 igual a 5, né? Então 6 é um número inteiro, né? Tá? Isso, assim, né? Em linguagem coloquial não está errado, né? Assim, né? A lógica disso não está errada, né? Porque o 6 ser um número inteiro vai ser verdadeiro independente, né? Tá? Disso aqui, né? Tá? Então a frase como um todo ela não tá errado, né? Tá? O lance é que isso é um modo, né? Tá? Um modo lógico aí, né? Um modo de pensamento aí que ele é vacuamente verdade isso aí, né? Tá? Porque não, isso aqui não tá me dando nenhuma informação nova, né? 2 mais 2 igual a 5, né? Tá? Isso aqui é falso, né? Tá? É independente disso aqui, né? Tá? Mas assim, para não trazer problemas, né? Tá? Porque assim, né? Ia ser estranho se 2 mais 2 igual a 5, né? Sendo falso, implicasse que uma coisa que é verdadeira, né? Tá? Por outros motivos, né? Tá? Fosse falsa, né? Tá? Então ia ficar esquisito assim, né? Tá? Mas é uma coisa que assim, né? É uma implicação que é vacuamente verdadeira, assim, né? Tá? Num certo sentido, né? Agora, né? Isso vai ser útil mais do ponto de vista da matemática, do cálculo, assim, né? Tá? Então a tabela verdade aqui, ó, né? Do P implica Q aqui, né? Tá? Ou se P, então Q, é a seguinte, né? Então, ó, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, né? Tá? Então, de uma coisa verdadeira, né? Uma coisa verdadeira está implicando outra coisa verdadeira, né? Como aqui, né? Tá?
Então esse é o melhor modo e o que a gente vai usar mais, assim, né? Tá? Na verdade, acho que a gente vai excluir, né? Eles- né? Você ter uma premissa falsa, né? E chegar numa coisa verdadeira, né? Tá? Porque isso é vacuamente verdade, né? Tá? Ahn, então, assim, né? Esse é o modo ideal, né? Tá? E aí, assim, né? Se a sua premissa, né? Tá? P é verdadeira, mas você chegou numa conclusão falsa, então, né? Então não é verdade, né? Tá? Que P implica aqui. Né? Tá? Ahn, e, né? Mas você pode, né? Então esse modo aqui, né? Mas essa sutileza aqui, você pode de uma premissa falsa chegar numa coisa verdadeira, né? Tá? E aí a implicação assim, né? Ela é verdadeira, né? Tá? Para evitar também outros tipos de contradições, né? Tá? Ahn, e aí, né? Se ambas forem falsas também, então assim, né? Se a conclusão é falsa, né? Então é, não, se ambas forem, né? Aí ah, deixa eu só ver aqui. É verdadeiro que é. Assim, né? Tá? Então também é outra coisa meio sutil assim, né? Você pode de duas coisas falsas, né? Tá? Aí sim, né? Tá? Porque é independente, né? Tá? A falsidade, né? Disso aqui, né? Tá? É, você pode pensar que aí implica que é verdadeiro também, né? Então vamos ver, acho que os exemplos é mais simples de explicar, né? Então isso aqui a gente vai assumir como verdade, né? Tá? Se x maior que 5, então x é maior que 3, né? Tá? Isso é uma propriedade de números reais, né? Tá? Então, todo número que é maior que 5 é maior que 3, né? Tá? Ah, pelo ordenamento, né? Tá? Dos números, né? Tá? Então, aqui, por exemplo, você você assume algumas coisas, né, como verdade, né? Então, assim, né, acho que aqui era mais fácil, né? Tá? 6 um número inteiro, né? Tá? É verdade porque você definiu antes, né? Tá? O conjunto dos inteiros, né? Tá? Então, de vez em quando tem uma coisa que você assume, né, como verdade aqui, né? Tá? Então isso aqui, ó, vamos assumir como verdade, né? Tá? Então, se um número é maior que 5, né? Tá? Ele é maior que 3, né? Tá? Ok? Então estamos assumindo como verdade. Aí vamos ver esses modos aqui, né? Como estão funcionando, né? Então, ó, se 6 é maior que 5, né? Isso é verdade, né? Tá? O 6 é... Então, P, né? Tá? P aqui é verdade, né? Então, 6 é maior que 3, né? Tá? Essa implicação é verdade, né? Ó, 6 é maior que 5, né? Tá? Implica que 6 é maior que 3, né? Tá? Ok? É verdade aqui, né? Tá? Agora, né? A gente pode ter uma premissa falsa aqui, né? Ó, se 4 for maior que 5 é falso, né? Tá? Então 4 é maior que 3, né? Tá? Aí, assim, né? Aí aqui fica mais claro, eu acho, né? Tá? O que tá querendo ser dito, né? Ó, se o 4 fosse maior que 5, né? Tá? Então, se ele fosse... Se eu definisse ele diferente, né? Ele fosse um x aqui, né? Tá? Então, né? Ele é maior que 3, né? Tá? Se ele fosse maior que 5, então ele é maior que 3, ele seria maior que 3, né? Tá? Então essa implicação é verdadeira, né? Tá? Então, se 4 é maior que 5, vindo dessa coisa maior verdadeira aqui, né? Tá? Então essa implicação seria verdadeira, né? Tá? Caso, né? O 4 fosse maior que 5, né? Apesar do... Então, né? A falsidade disso aqui não vai, né? Não vai quebrar a lógica disso aqui, né? Tá? Essa lógica de implicação, né? Tá? Então, nesse sentido aqui, então essa linha da tabela, né? Ó, a premissa é falsa, mas você chegou numa coisa verdadeira, né? Tá? Mas de acordo com uma premissa maior ali, né? Uma hipótese maior, você, né? Vê que é verdadeiro isso aqui, né? Tá? E a mesma coisa aqui, ó. Se o 2 fosse maior que 5, né? Tá?
Então o 2 seria uma arc 3, né? Tá? Ambas falsas, né? Só que a implicação é verdadeira, né? Tá? Porque eu coloquei essa implicação maior aqui, né? Tá? Então, no sentido matemático, e esse tipo de raciocínio vai aparecer bastante, né? Na hora de demonstrar ou inferir coisas, né? Tá? Você deduzir coisas, né? A partir de outras coisas, né? Então, assim, isso é típico raciocínio de prova de contradição, né? Tá? Se o 4 fosse Mark 5, né? Tá? Então, o 4 seria Mark 3, né? Tá? Então, você assume uma coisa absurda aqui, né? Tá? E aqui você chegou numa coisa que é verdadeira, né? Tá? Mas se o 2 fosse Mark 5, né? Então, o 2 seria Mark 3, né? Tá? Aí, né, a gente vai ver, né, que aí você está chegando numa conclusão falsa aqui, né, tá? Então, então você vai ver, né, que alguma coisa que você assumiu ali é falso também, né, tá? Ahn, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas assim, né, é basicamente isso que a gente vai trabalhar bastante, né? Então, demonstrações no fundo são uma coisa que se assume verdade, por exemplo, isso aqui, né, tá? Aí isso implica uma outra coisa, né, tá? Que é verdade também, né, tá? Então vai tendo uma cadeia de implicações, né, tá? Isso implica isso, que implica isso, que implica isso, né, tá? Então, nesse sentido aqui. Deixa eu só, em termos né, acho que essa frase é um pouco mais simples, né, em termos de entender como condições necessárias o suficiente, né, tá? Então, ó, x mark 10 implica, né, então vamos voltar aqui, ó, x mark 10, né, tá? Tô definido aqui, né, tá? Então, se x é um número mark 10, né, ele é mark 0, né, tá? Ou seja, x mark 10 implica que x é mark 0, né, tá? Então, vamos entender aqui, né? Então, ó, um número ser maior que 10 é uma coisa suficiente, né? É suficiente para que ele seja maior que 0, né? Que ele seja não negativo, né? Tá? Ok? É suficiente, mas não é necessário, né? Tá? Então, assim, né? O número pode ser 5, por exemplo, né? 5 ele é maior que 0, né? Tá? Mas ele não é maior que 10. Então não é necessário que seja maior que 10, né? Mas é suficiente, né? Se for maior que 10, né? Já de cara já vai implicar, né? Tá? Então é suficiente para que seja maior que 0, né? Tá? E aí, como condição necessária, o número ser maior que 0 é necessário, né? Tá? Para que ele seja maior que 10, né? Tá? Ou seja, né? Ser maior que 0 é implicado por ser maior que 10, né? Tá? Então, assim, né, para ser maior que 10, né, no mínimo ele tem que ser maior que 0, né? Tá? Então, todo número que é maior que 10, ele é, né, necessariamente maior que 0, né? Tá? Então, ser maior que 0 é uma condição necessária para ser maior que 10, né? Tá? Então, assim, é bom vocês dar uma pensada, assim, né? Tá? Mas vai ficando, assim, ao longo do curso vai ficando, né, claro, né? Conforme a gente vai usando, né, para demonstrar as coisas ou até para deduzir, né, certas propriedades ou coisas do tipo, né? Então aqui, ó, aqui nesse sentido aqui, nessa frase, né, x mark 5, então x mark 3, né? Tá? O número ser maior que 3 é a condição necessária para ser maior que 5, né? Tá? Agora, né, se o número é maior que 5, né, isso é suficiente, né, para ele ser maior que 3, né? Tá? Que todo número que é maior que 5 já é maior que 3, né? Tá? Agora, né, é necessário, né, tá, que o número seja maior que 3 para que ele seja maior que 5, né? Tá? Porque se ele for menor que 3, né, ele já não tem como ele ser maior que 5, né? Tá? Então, é nesse sentido, assim. Ok. E ainda em implicações aqui, ó, tem mais coisas aqui, né? Tá? Então,
a gente pode pensar na implicação contrária, né? Tá? Então, se a gente está fazendo, né, uma coisa, né? P implica Q, né? Tá? A implicação contrária, né, dessa implicação aqui, ou a contrapartida disso aqui é que Q implica P, né? Tá? Mas aí, né, tem que dar uma boa atenção aqui que, né, o fato de P implica Q, né, ser verdadeiro, né, tá? Não necessariamente vai significa, né, que a contrapartida, né, que implica P vai ser verdadeira, pode ser falsa, né, tá? Então, o exemplo que a gente está considerando, ó, um número ser maior que 10, né, implica que o número é maior que zero, né, tá? Isso é verdadeiro, né, tá? Mas o número ser maior que zero não implica, né, tá? Que o número é maior que 10, né, tá? Então, aí nesse sentido, né, isso é falso, né, tá? Porque para um, por exemplo, né, tá? Ele é um número maior que zero, mas ele é menor que 10, né? Tá? Então, x maior que zero implica que x maior que 10 é uma coisa falsa, né? Tá? Então, nem sempre a contrapartida é verdadeira, né? Tá? Mas assim, né? Na situação especial em que vale, né? Tá? Que tanto, né? Uma sentença P está implicando, né? Uma sentença Q. E que a sentença Q implica P, né? Tá? Então, uma implica a outra, né? Aí a gente diz, né? Que P é verdadeira, né? Se e só se Q é verdadeira, né? Tá? Ok? Ou que P é condição necessária e suficiente para Q, né? Tá? Então ela implica, né? E é implicada pela Q, né? Tá? E aí a gente usa essa notação aqui, né? P, C só C Q, né? Ou C somente C, ou P, condição necessária e suficiente para Q, né? Tá? E aí, nesse caso, né? Tá? O que a gente tem, né? Que a sentença P e Q, elas são logicamente equivalentes, né? Tá? Então, uma está implicando a outra, né? Tá? Então, elas são a mesma coisa, né? Tá? Você está falando a mesma coisa, só que talvez de formas diferentes, né? Tá? Então, talvez um exemplo aqui, ó, um exemplo bobo, assim, né? X é igual a zero, né? Tá? C e só C, né? X é maior ou igual a zero e X é menor ou igual a zero, né? Tá? Então, aí nesse sentido assim, né? O número ele só pode ser positivo, né? Maior ou igual a zero, né? E negativo ou zero, né? Tá? Só pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Tá? Veja que eu estou usando a coisa E, né? Tá? Então, x maior ou igual a zero e x menor ou igual a zero, né? C e só C, né? Tá? Então, é equivalente ao x ser zero, né? Tá? Então, só o zero, né? Satisfaz essa sentença, né? X maior ou igual a zero e x menor ou igual a zero, tá? Então, assim, é logicamente equivalente falar as duas coisas, né? Tá? Mas, assim, no meio, às vezes, de um cálculo lá, você está vendo que o número ele é maior ou igual a zero, né? Tá? E aí, por outras coisas, você vê que ele é menor ou igual a zero, né? Tá? Isso é equivalente, né? Só tem um jeito, né? Tá? Então, ele é equivalente aqui, né? Tá? Ao número ser zero, né? Tá? Então, aí você descobre, aquele número é zero, né? Tá? Porque eu vi dessas duas desigualdades que ele, né? As duas desigualdades são satisfeitas, né? Uma e a outra, né? Tá? Então isso é equivalente, né, ao número ser zero, né? Tá? E aí você descobre, sei lá, a solução de uma equação, né? Dessa forma, tá? Então é um jeito de ver, né? Tá? E aí é ótimo, né? Quando a gente acha equivalências, né? Tá? Lógicas, assim, porque às vezes tem uma coisa que não tem nada a ver, aparentemente não tem nada a ver com a outra, né? Mas aí se você mostra que é C e somente C, né? Tá? Então elas são a mesma coisa, né? Tá?
Às vezes até definições você pode trocar, né, tá? Quando você estabelece uma equivalência, né, tá? Então, novamente nesse exemplo bobo, né, tá? Você pode definir o número zero, né, tá? Como o número, né, tá? A intersecção, né, de todos os números que são, né, maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a zero, né, tá? Então são todos os números que são ao mesmo tempo, né, maior ou igual a zero e menor ou igual a zero, né, tá? Então você pode definir o zero dessa forma, né, tá? Claro que é uma forma mais rebuscada, assim, né, então não tem muito sentido, né? Mas em alguns outros contextos, né, você troca, né, definição por uma coisa equivalente. Às vezes é mais fácil de entender, né? Tá? Aí o vídeo, né, que eu tô... Vai ser uma playlist, né, uma lista de reprodução de vídeos, né, de um canal, né? Que vai estar na descrição aqui desse vídeo, né? Tá? Aí vai explicar, né, mais as condições válidas, assim, né? Então, assim, né, esse modo aqui, né, P implica Q, a gente vai considerar, digamos, válido, né, ou bons argumentos, assim, né, tá? Quando a conclusão parte da premissa, assim, né, tá? Então, assim, premissa sendo válida, né, a conclusão é válida, né, tá? E lá ele dá um exemplo bom, assim, né? Então, assim, né? Essa coisa de se o 4 fosse Mark 5, né? Então o 4 seria Mark 3, né? Tá? Isso é verdade, né? Tá? Então, assim, né? Em termos de filosofia, assim, por exemplo, né? No passado acreditava-se, né? Que a Terra, né? Ela era plana, né? Tá? Ou assim, né? E tinha 6.000 anos, né? Tá? E a gente sabe, né? Hoje em dia, né? Né, que isso é uma premissa falsa, assim, né? Tá? Só que assim, né? Na época era verdade, né? Tá? Era assumido como verdade, né? Tá? Então, né? As conclusões que saíram daquilo, elas são, assim, elas não são ruins, né? Tá? Elas hoje em dia a gente vê que são falsas, né? Tá? Mas elas os argumentos não eram ruins, né? Tá? Porque as conclusões partiam, né, dessa premissa, né? Tá? Então, assim, não adianta a gente tem que levar em conta o contexto histórico, né? Quando trabalha com filosofia e história, né? Tá? Porque as pessoas acreditavam em certas coisas. Então, futuramente, muito provavelmente, coisas que a gente acredita como verdade hoje, né? Tá? Assume como verdades, assim, né? Tá? Elas vão ser provadas como erradas, né? Alguma coisinha, né? Tá? Mas assim, né? Então as conclusões que a gente chegou, né? A lógica não vai estar errada, né? Assim, né? Então não tem como, né? Não tem como julgar assim, né? Né? As conclusões de hoje, né? Tá? Caso a lógica esteja correta, né? Tá? Devido a essas premissas potencialmente falsas, assim, né? Tá? Eu acho que o vídeo explica melhor, assim, né? O que eu estou tentando dizer, né? Tá? Então, assim, né? No fundo, os argumentos, né? Por exemplo, né? Você lê um livro do São Tomás Aquino, essas coisas, né? Tá? Tem algumas coisas que são, né? São premissas falsas, assim, né? Mas, sei lá, né? Por exemplo, Aristóteles, né? Ele assume, né? Os 5 elementos, né? Sei lá, água, terra, fogo, né? E ar, sei lá, né?
Água, terra, fogo, ar, né? Tá? É, mas assim, a lógica, então as conclusões que eles chegavam partiam dessa premissa, né? Tá? Então os argumentos dele eram muito bons, assim, né? Tá? Então, em termos de lógica, os argumentos eram perfeitos, assim, né? Tá? Mas as premissas que estavam, né? Meio falhas, assim, né? Tá? Ah, é claro que um bom argumento, assim, você tem que ter premissas também verdadeiras, né? Assim, né? Porque daí o argumento em si ele cai, né? Caso as suas premissas, né? Se você já começou com uma coisa falsa, né? Tá? Então mas assim, do ponto de vista lógico, tem jeitos de isso ser, né? De isso estar ok, né? De ser válido, assim, né? Tá? Mas não implica que os argumentos vão ser bons, né? Tá? Então, assim, a gente vai, no máximo, trabalhar aqui, né? Tá? Né? Premissas verdadeiras, né? E chegando em conclusões verdadeiras, né? Aí as implicações são verdadeiras aqui, né? Tá? Então, no fundo, fazer exercício é isso, né? Tá? Em cálculo, em matemática, assim, né? Você, né, vai ter uma coisa que é verdadeira, né? Tá? Então, x marca 5, então x marca 3, né? Tá? E aí, né, você aí, às vezes pede, né? Mostra que 6 é maior que 3, né? Tá? Aí você fala, ó, 6 é maior que 5, né? Então 6 é maior que 3, né? Tá? Então tá verdadeiro, assim, né? A implicação tá correta, né? Tá? O exercício, assim, né? Tá? Então, essas coisas válidas, né? Então a gente vai trabalhar aqui, assim, né? Tá? Grande maior parte, né? Das vezes. Ok? Um, ok, então aqui o que eu tinha falado, né? Então, se P implica Q e Q implica P, né? Tá? Então, tanto a implicação e contra a sua contrapartida, né, são verdadeiras, né, tá? Então são equivalentes, né, as duas afirmações, né? Tá? E aí já vamos usar essa coisa, né, para a gente ter um modo, né, tá, de demonstração aqui, né, que vai ser um dos tipos de demonstração que a gente vai usar, que é baseado nessa equivalência aqui lógica, né, tá? Que é a chamada contraposição, né? Tá? Não confundir aqui com a contrapartida, né? Tá? Aí às vezes chama também, né? Acho que é mais comum chamar de contrapositiva, né? Tá? Essa coisa, né? Mas a contraposição é o seguinte, né? Ah, uma coisa implica a outra, né? Então P implica Q é a mesma coisa, né? Que não Q implicar não P, tá? Então isso são logicamente equivalentes, assim. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Tá? Então assim, né? Uma premissa, né? Implicar uma conclusão, né? Tá? É a mesma coisa que a negação da conclusão, né? Implicar a negação da premissa, né? Tá? Ou seja, né? Se aí a gente vai ver aqui no exemplo, né? Tá? Ou seja, dizer que P implica Q é igual, assim, né? A dizer que não Q implica não P. Tá? Então vamos ver com esse exemplo aqui, né? Tá? E essa equivalência aqui, né? Vai ser muito útil, né? Tá? Para demonstrações com contraposição, né? Ou com contrapositiva aqui, né? Tá? Então, às vezes, tem situações que é muito mais fácil você provar isso aqui, né? Tá? Que isso aqui é verdade, né? Essa implicação aqui. Do que diretamente, assim, né? Tá? Então, aí a gente usa, né? Usa isso aqui, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Frase A, né? Tá? Leão, leão, tá? Ok? Então, estou definindo aqui, leão, leão, né? Aí B, né? Tá? Léo é um mamífero, né? Tá? Então, estou dizendo também que Léo é um mamífero. Tá? Aí é verdade aqui, né? Tá? Que A implica B, né? Tá? Se Léo é um leão, né? Então, se A, então B, né? Então, Léo é um mamífero, né? Tá? Isso é verdade, né? Tá? Porque, assim, né? Todo leão, né? Ele é um mamífero, né? Ok? A contrapartida, né? A implicação oposta não é verdade, né? Tá?
se Léo é um mamífero, não implica, né, tá? Que Léo é um leão, né, tá? Ok? Porque, por exemplo, sei lá, baleia, né? A baleia é um mamífero, né, tá? Mas a baleia não é um leão, né, tá? Agora, a contraposição, né, tá? Vai ser verdade também, né, tá? É logicamente equivalente aqui, né, tá? Então, se isso é verdade, né? Se somente se, isso é verdade, né, tá? Então, e como que vai ser, né? Então, não B vai implicar não A, né, tá? Então, a negação disso aqui, Léo não ser um mamífero, né, tá? Vai implicar que Léo não é um leão, né? Ó, se Léo não é um mamífero, então Léo não é um leão, né, tá? É meio bobo, assim, né? Meio esquisito pensar dessa forma, né? Tá? Porque, assim, é a linguagem coloquial, né? Tá? Então, a gente naturalmente não raciocina dessa forma, né? Tá? Mas é uma coisa que é meio uma inferência, né? Ó. Então, se eu te dou um bicho aqui, ó, que não é um mamífero, né? Tá? Ó, né? Um bicho que não, né? Uma coisa assim, ó. O Léo aqui, né? Eu vou apresentar para você, né? Mas ainda não apresentei. O Léo, ele não é um mamífero, tá? Aí você já deduz, né? Tá? Que isso, ele, no mínimo, não é um leão, né? Tá? Porque todo leão é um mamífero, né? Tá? Ah, então, assim, né? Você deduz disso aqui, né? Tá? Então, esse Léo, ele pode ser, né? Se eu te disse isso aqui, né? Tá? Se eu falei, né? Ele não é um mamífero, ele pode ser um réptil, né? Pode ser, sei lá, uma hidra, né? Pode ser uma estrela do mar, sei lá, né? Tá? Mas definitivamente ele não é um leão, né? Tá? Apesar do nome Léo aqui, né? Tá? E isso é verdade aqui, né? Tá? Então, se Léo não é um mamífero, né? Tá? Então, Léo não é um leão, tá? E aí, a gente, né, essas inferências aí, deduções, né? Tá? Lógicas vão ser comuns pra gente, né? Tá? E aí, assim, né? Então, a próxima parte eu vou falar das chamadas leis do pensamento e outra parte eu falo sobre as técnicas de demonstrações, né? Tá? E aí vai ter essa aqui, né? Tá? A demonstração via contraposição contrapositiva, né? Tá? Então aqui meio que é uma demonstração que o Léo não é um leão, né? Tá? Porque ele não, né? Se eu falar por, né? Se por, de algum modo, né? Eu descobri que ele não é um mamífero, né? Eu já sei que ele não é um leão, tá? Ok? Então, vou parar aqui e até a próxima parte.